Olha só, iremos agora para a quarta equipe. Eles irão fazer agora a finalização do nosso trabalho, o aterro sanitário. Tem até uma sequência lógica bem interessante. A questão da sustentabilidade social, aí veio o trânsito, veio agora saneamento básico, e agora vem um outro elemento nosso que também está nessa caracterização de urbanização, que é a questão do aterro sanitário. E é uma curiosidade da gente, tem um lixão, teve todo um processo aí, e nós iremos saber um pouquinho dessa história contada por esse povo aí meu daqui a pouco, para ficar registrado aí para a gente guardar. E vamos ver agora o que essas minhas belezuras aqui, né, irão concluir. Bom dia, gente. Meu nome é Grazi. Nós vamos falar um pouco sobre o aterro sanitário, sobre por que a gente quis trazer essa causa aqui para Dom Eliseu, e também a gente vai falar um pouco sobre o lixão, né? Porque o aterro sanitário tem tudo a ver com essa questão do lixo, do lixão, que aqui na nossa cidade não tem um aterro sanitário, por isso que nós trouxemos essa causa, e sim o lixão. Eu vou dar início ao trabalho falando um pouco sobre o que é um aterro sanitário. O aterro sanitário é um local destinado à decomposição de lixos sólidos, né? Tanto o lixo de indústria, de empresas, como o lixo que nós produzimos na atividade humana, que é todo esse lixo que a gente utiliza que vai para o lixão. O aterro sanitário ele consiste nessa técnica justamente de aterrar o lixo, né? Por isso que tem esse nome aterro sanitário. E esse aterro consiste também em uma melhora do meio ambiente, diferente do lixão. E é tipo uma decomposição a longo prazo na natureza. Ele faz parte, né, também da ampla ciência do tratamento de resíduos sólidos por esse fator dele ser aterrado. O primeiro aterro sanitário aqui no Brasil, um dos primeiros foi por volta de 1964 lá em São Paulo. E os primeiros aterros sanitários não tinham a mesma estrutura, não tinha a mesma infraestrutura dos aterros que se tem hoje, né? São aterros sanitários mais evoluídos, que buscam sempre melhorar o meio ambiente de acordo com o possível, né? Porque nem sempre o lixo aterrado é uma maneira boa de se descartar o lixo, né? Só que em comparação ao lixão daqui, o aterro sanitário é uma causa que melhor se adapta aqui à cidade de Dom Eliseu. O Brasil está entre o quarto país que mais produz lixo no mundo. E aqui na cidade de Dom Eliseu não é diferente, né? Como nós sabemos, todo mundo produz lixo, todo dia, toda hora. Se vocês já fizeram uma visita ali no lixão, a situação é realmente bem deplorável, tanto por conta do meio ambiente, por conta das pessoas que moram lá. O aterro sanitário não é muito caro para se fazer, por isso que nós trouxemos essa causa para a cidade, por isso que nós escolhemos, né, quando fomos escolher o tema do trabalho, porque ele é uma maneira, não é fácil de fazer, mas é uma maneira que seria capaz para ser feito aqui no Eliseu. Inclusive teve uma época que tiveram essa ideia, né, uma gestão teve essa ideia para fazer o aterro sanitário, só que infelizmente não saiu do papel até hoje, por isso que hoje nós temos o lixão, que eu acho que todo mundo já visitou lá quando era do ensino fundamental, que tinham essas visitas. E é uma situação muito triste por conta da nossa cidade, apesar de ser afastado, de qualquer jeito é prejudicial para a nossa saúde, para o meio ambiente e principalmente para as pessoas que vivem lá, para as pessoas que moram lá. Pode falar. Bom dia. Como a Grazi falou que é aterro sanitário, eu vou falar a diferença do aterro sanitário e do lixão. O aterro sanitário é algo planejado, operado e monitorado de acordo com as normas e regras do meio ambiente rigorosas. Ele garante que os lixos sejam Isso garante que os resíduos sejam gerenciados de forma a minimizar os impactos negativos no meio ambiente e na saúde ambiental. No lixão, os resíduos sólidos são despejados no céu aberto, no caso sem tratamento nenhum, sem tratamento nem com o solo, porque desce, né, os resíduos sólidos,
e nem no nosso respiratório ali. Enfim, o lixo é despejado de qualquer maneira e o aterro sanitário será bem mais fácil porque não vai ter aquele gás tóxico no ar, igual tem no lixão. Porque aquele lixão ali é depurado. Por isso não. Bom dia, meu nome é Viviane. Eu vou falar sobre quais são as consequências dos lixões. Bom, os resíduos sólidos que são acumulados no lixão em céu aberto, eles deterioriam a qualidade do ar que todos nós respiram, até mesmo quem está lá trabalhando. E também eles trazem... ali também tem os vetores, que são, em si são os insetos e os animais pequenos que ali circulam, que se ocasionam e podem disseminar doenças. Bom, eu vou falar também o que o aterro sanitário pode evitar. Bom, os aterros sanitários eles são menos propícios ao meio ambiente, pois eles são construídos para evitar a contaminação do ar, da água e da terra. E dessa forma, os subprodutos do lixo, como o chorume e os gases tóxicos, são retidos da terra e não entram em contato com a natureza. Ou seja, o aterro sanitário ele pode trazer evitar que esses gases tóxicos e os líquidos entrem em contato com a natureza. Bom, como a gente já falou bastante do aterro sanitário, qual o objetivo que ele tem, que é um objetivo bem claro, eu vou falar qual o objetivo geral e qual, de certa forma, esse objetivo é importante. O primeiro objetivo para se ter um aterro sanitário é a maneira de descartar o lixo, que é de uma forma mais segura, como já foi dito, e prevenir também um pouco dessa poluição e dessa contaminação de doenças, porque de certa forma o lixo ele é sim um principal fator da pessoa se contaminar, até da maneira que o lixo é descartado, né? Porque muitas das vezes tem objetos cortantes, e as pessoas que pegam o lixo acabam sim se contaminando, principalmente as pessoas que vivem essa realidade, as pessoas que moram lá e precisam desse lixo de certa forma para sobreviver. Reduzir os impactos negativos, né, tanto no meio ambiente quanto na população. Alguns aspectos técnicos que temos por conta do objetivo geral do aterro sanitário são o controle de gases, né, aquele odor é muito forte devido à quantidade imensa de lixo que é coletado todos os dias. Tratamento do líquido, muitas das vezes tem aqueles lixos que tem bastante líquido, e com isso o aterro sanitário tem esse objetivo, né, de aterrar esse líquido e evitar mais contaminação. Alguns dos benefícios são a redução de risco à saúde, né, por conta da grande poluição que tem através do lixo, proteção de recursos naturais, a proteção principalmente do solo, que é onde fica o lixo, né, que vem das nossas casas, das indústrias, que é colocado no lixão. E o aterro sanitário tem como principal objetivo diminuir esses riscos. Mitigação de impactos visuais. Querendo ou não, um aterro sanitário ele causa uma vista diferente do lixão, de você chegar lá, tá todo aquele lixo espalhado, com bicho, com urubu voando o tempo inteiro, e um aterro sanitário sendo uma coisa mais preservada de certa maneira. O aterro sanitário também tem como objetivo reduzir os impactos da água e do solo, porque, querendo ou não, prejudicam principalmente o solo, que é onde é praticamente a base de tudo. Prevenir também a contaminação dos lençóis freáticos, que é onde o lixo atinge bastante. Em relação à saúde pública, o lixo é muito perigoso, todo mundo sabe. E também tem como principal objetivo prevenir a transmissão de vetores, prevenir a transmissão de doenças através de micro-organismos, proteger também a saúde dos trabalhadores que trabalham com lixo e as pessoas que trabalham catando o
lixo no lixão. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Francinaldo, e para quem me conhece, meu nome é Naldo. Oxi. Quais são os impactos positivos do aterro sanitário? Bem, se o aterro sanitário bem gerido, ele pode ter vários impactos positivos. E um dos que eu separei foi a gestão de resíduos, que o aterro sanitário ele fornece uma solução para os resíduos sólidos e de diminuir a quantidade de lixos acumulado em áreas urbanas e não ter poluição visual e ambiental. E também a geração de energia, que são vários aterros que muitos aterros sanitários, ele captura o biogás através da decomposição dos resíduos, que pode ser utilizado para gerar energia elétrica ou térmica, contribuindo para a energética local. E também a criação de empregos, que a operação e a manutenção dos aterros sanitários podem gerar vários empregos. E assim contribuindo para a economia local. E também o espaço verde, que após o fechamento de aterro, vários são recuperados e transformados em áreas verdes e parques, para assim melhorando o ambiente e a convivência local. E esses impactos positivos dependem muito da forma como o aterro é projetado, que é construindo e administrado, além da conscientização da população sobre a redução e reciclagem dos resíduos. Eu acho que eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos do aterro sanitário. E por mais que a implantação do aterro sanitário no município seja uma forma de evitar esses pontos negativos, ele ainda acaba tendo que enfrentar esses desafios, né? Que no caso é a poluição, os desafios ambientais, em que o aterro sanitário, ele, pela decomposição de resíduos, acaba ali gerando chorume e o biogás, que podem poluir a água, o solo e o ar. E, por exemplo, o chorume, ele é rico em matéria orgânica e pode afetar os lençóis freáticos e aquíferos. Já o biogás é rico em metano e acaba sendo um dos principais gases do efeito estufa. Também pode ter alterações na fauna e na flora, sendo tanto grandes alterações como também micro-alterações. Pode correr risco na saúde pública, pois o aterro sanitário ele cria ambientes que são propícios à proliferação de vetores causadores de doenças, como ratos, baratas, moscas e alguns insetos. Já falando da parte econômica e operacional, eles têm alguns custos que podem, por exemplo, no município aqui, pode variar de 9 a 16 reais por habitante. Aqui, para a implementação do aterro sanitário, pode chegar até 960 mil, pelas contas feitas, levando em consideração que Dom Eliseu tem cerca de 60 mil habitantes. Ele também tem uma vida útil limitada, que chega a cerca apenas de 10 anos, e após o seu encerramento, ele ainda pode gerar chorume e o biogás por pelo menos 15 anos. Bom dia, meu nome é Sara Camargo. Eu falo sobre os 3 principais tipos de aterro sanitário. Aterro de resíduos não perigosos, classificado na classe 2, projetado para receber resíduos sólidos urbanos, como lixo domésticos e comercial.
Esses resíduos não apresentam riscos significativos ao meio ambiente e à saúde humana. Fala sobre o aterro de resíduos perigosos, classificado na classe 1, que ele é projetado para receber resíduos classificados como perigosos, como produtos químicos, metais pesados e outros materiais que podem apresentar risco à saúde ou ao meio ambiente. O terceiro é o aterro de resíduos inertes, classificado na classe 3, destinado para resíduos que não sofrem decomposição ou reações químicas, como entulhos de construção, tijolos, cerâmicas e concreto. Bom dia, meu nome é Sara Guiar, vou falar como é feito um aterro sanitário. A gente começa pela escavação, que não pode ficar menos de 2 metros do lençol freático, e a instalação de calhas de concreto, que são uma instalação que ela tem que ficar de 20 metros distante da outra para drenar bem colado, que é o líquido que sai do lixo, porque ele fica misturado junto com a água quando cai da chuva. Também tem a operação de resíduos, que eles são dispostos por células e cobertos pela uma camada de material impermeável. Tem o tratamento do chorume, que é o líquido tóxico resultante da composição do lixo, que é tratado no próprio aterro e lançado no esgoto. E também temos o monitoramento, que é balanceado a quantidade de lixo que entra no aterro. E o fechamento dele, quando atinge a capacidade, ele é fechado, coberto por vegetação. Os aterros sanitários são construídos em áreas afastadas dos centros urbanos e recebem resíduos de residências, indústrias, hospitais e construções. O cronograma do aterro, o planejamento dele dura 6 meses, o projeto em si 9 meses, a construção dele é 18 meses e a operação de 20 anos. A desativação dele é de 6 meses. O planejamento, o custo dele, do orçamento, é R$500 mil, o projeto é R$1,5 milhão, a construção dele é 10 milhões, a operação dele é 5 mil por ano e a desativação dele é 1 milhão. Bom, eu coloquei aqui o caso de um senhor que ele morava lá no lixão. É porque a imagem vai ver muito bem. Mas aqui ele está com espeto de carne podre e isso seria o almoço dele. O aterro sanitário é importante não só por uma questão do meio ambiente, não só por uma questão econômica ou uma questão ambiental, mas sim uma questão de, digamos que, humanidade, porque, de certa forma, com certeza tem essa diferença de classe social, e muitas das vezes ele não tem uma condição diferente de nós, só que com certeza que se tivesse um aterro sanitário ele não estaria tendo que passar por essa situação. Então, um aterro sanitário não é apenas essa questão ambiental, e sim uma questão de se humanizar com o próximo, uma questão de se colocar no lugar do próximo, né? E como foi dito, o custo-benefício não é tão alto por conta do município, né? Se tem essa condição, deveria sim ser feito. E isso é, assim, um problema do governo municipal, porque apenas eles podem fazer um aterro sanitário, nós não temos essa condição de fazer. E eu coloquei aqui o caso do seu Adalto exatamente por conta disso, para nós vermos que esse aterro sanitário não é apenas essa questão do ambiente, essa questão ambiental. Nós fizemos uma visita no lixão no dia 28 de julho, se não me engano, ou foi de agosto. E a situação é realmente muito deplorável. A quantidade de lixo que se tem, muita mosca, larva, urubu, é uma situação muito precária e que isso poderia sim ser mudado com o aterro sanitário. Com certeza, quanto mais tem empresas, indústrias, comércios, aumenta sim a quantidade de lixo, né? Então é impossível a gente parar de produzir esse lixo. Só que existem diversas maneiras desse lixo ser menos poluente para a nossa saúde e para o meio ambiente. Foi isso, gente. Obrigada.
façam um trabalho com os alunos lá. Esse ano não foi possível a gente ir por uma questão de logística mesmo. Primeiro, a coordenação da direção da escola não liberou os alunos, que eu queria ir com eles. E segundo, foi a questão do carro, né, que o ônibus não foi disponibilizado para a gente ir. Mas, deixa eu dizer uma coisa para a Graziela, né? Grazi, o lixão, como disse, não é só uma questão ambiental. Antes de tudo, ele é uma questão também social, né? E, para título de informação de vocês, né, do Eliseu, ele tem um aterro que hoje é chamado de aterro controlado. Eu não sei como é que está lá, era isso que eu queria ver com os meus alunos, mas, como tu falou de uma outra gestão, eles praticaram o aterro controlado, que é diferente do aterro sanitário, né? E acho que foi o Naldo que falou da questão de alguns valores, né, do mercado. Acho que o Naldo falou da questão de alguns valores, ou foi o Eduardo, né, que falou de alguma questão de valores. Deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. Eu te digo esses dados porque eu trabalhei com eles, né, esse ano, com as minhas turmas também no terceiro ano, que é o que a gente chama de mercado de limpeza. Então, só para tu ter ideia, o mercado de limpeza, ele movimentou, até o ano de 2017, foi quando saiu o último censo, aproximadamente aí, quase 30 bilhões, que são as pessoas que vivem do lixo, como vocês falaram, dos catadores. Né? Tem uma galera que vive do lixo, eles catam lixo, eles reciclam lixo, eles vendem esse lixo, entendeu? E essas galera, eles movimentaram em média aí, quase 30 bilhões, até o ano de 2017, quando saiu o último censo. Né? E para título de informação de vocês, esses 30 bilhões eles saíram dos incríveis 72 milhões de toneladas de lixo produzido em todo o Brasil. De onde saiu esses dados, professor? Esses dados saíram aí de aproximadamente 1.175 cooperativas registradas no Brasil. Ou seja, o lixo do Eliseu não entrou nessas contas aqui, porque nós não temos uma cooperativa, entendeu? Tanto a Graça falou que vocês foram lá, não sei se a equipe toda foi, mas se vocês forem lá, vocês vão ver que tem uma galera lá que eles são organizados, eles separam os lixos dele ali, mas eles não são cooperados, eles não têm uma cooperativa. Né? A cooperativa ela deve acontecer, mais uma vez, voltando lá para o plano diretor, entendeu? É lá onde vai acontecer, eles vão se organizar junto com a gestão, né, municipal para poder organizar isso. Então, são 1.175 cooperativas registradas no Brasil, que nós temos. Isso movimenta aproximadamente aí, 1,5 milhão de pessoas que vivem do lixo. Entendeu? Vivem literalmente do lixo. E aí, quanto a essa última imagem que a Graça botou aí do seu Eduardo, né? Adalto, do seu Adalto. Graça, na verdade, não se pode jogar esse tipo de comida exatamente para não acontecer. Nem comida vencida lá no supermercado não pode ser jogada. Ele não pode ser jogado no chão exatamente para que as pessoas não façam uso disso. Tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui, a questão, não sei quem foi que falou, da questão do lixo hospitalar. Acho que foi a Sara que falou, né? Da questão do lixão lá no lixo hospitalar. Sara, eu não sei da fonte, o dado, né, de onde eu tiro isso aqui, mas se acontecer de ir para o lixão, do lixo hospitalar ele tem que ser completamente incinerado, né? Ele tem que ser incinerado. Se você olhar lá no Independente, de lá do Independente dá para ver, né, um forno grande que tem lá no fundo do hospital, é exatamente para isso. Como a Grazi falou, as pessoas elas se acidentam, elas se cortam, elas se contaminam, e elas não se contaminam só com vetores, elas se contaminam com uma agulha que vai contaminada, entendeu? Com algum tecido que vai umedecido de sangue, alguma coisa assim, e acabam contraindo algumas doenças. Então, só para título de informação, o lixo hospitalar ele não pode ser levado para o lixão de maneira nenhuma, embora ele seja enterrado, né, no aterro, mas ele tem que ser 100% incinerado. Tá bom? Esse resto de alimentos, dá até para falar também da compostagem, né? E outro grupo poderia, né? Vocês não estarão mais aqui, mas aí a gente vai falar, ano que vem a gente vai trabalhar com a questão de compostagem na escola, no novo ensino médio. Aí, queria que vocês tivessem mais, o Roberto já liberou vocês para vir. Olha só, assim a gente conclui o terceiro ano do ensino médio. É universitário. Eu sei que sexta joga o chapéuzinho de formatura.